Declaração lida da bancada do PSB. Está escrito aqui e a gente não lê, né? Lembre de ligar o microfone. Senhor presidente, nobres pares, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, e pelas redes sociais, hoje eu tinha me programado para que nós pudéssemos fazer um resumo do Comitê de Crise no enfrentamento ao Covid-19 na área da educação, mas tem um assunto que não tem como nós não falarmos e acho importante que façamos uma grande reflexão e procuramos fazer isso no mês de maio, no dia 13 de maio, onde foram 132 anos da abolição da escravatura. E trago um assunto para os senhores aqui que é um assunto que se tornou pauta mundial, infelizmente, no último dia 25 de maio, falar da repercussão triste do assassinato de George Floyd. Um homem negro de 46 anos que foi morto por um policial que utilizou o joelho para asfixiar o pescoço da vítima contra um asfalto, no dia 25 de maio, em Minneapolis, nos Estados Unidos. O que mais impressiona nesta cena, senhores e senhoras vereadores, é o ato em si, por uma pessoa ficar com o joelho no pescoço de um ser humano, daqui a pouco está com um ponto cego, eivado de raiva, mas nesta cena, os outros companheiros dele, por 8 minutos não dizerem, olha, tu está fazendo uma coisa errada. É um ser humano que está ali. Muitas frases, e todos sabem que no meu primeiro mandato, sempre, todos os anos, alguma coisa acontece. E há que se falar, porque a repercussão é forte. Mas esses casos que nós estamos vendo, na verdade, não é que o preconceito, talvez nos Estados Unidos, tenha aumentado, não. Ele está sendo mostrado. As redes sociais hoje, elas dão visibilidade às atrocidades que acontecem em função do preconceito, da discriminação racial. É isso que está acontecendo. Agora mesmo, quando chegando aqui, a nossa assessoria nos trouxe, aqui em Porto Alegre, na região de Gravataí, teve um angolano que pegou um Uber e, por engano, foi confundido, porque o motorista do aplicativo, né? Perdão, aqui não sei se foi Uber, foi um aplicativo. Houve uma perseguição, estavam de carona, ele foi confundido, foi libertado ontem. E a menina, que não tem nada a ver, ele é de Goiás, está na UTI. E ele foi liberado, tinha sido confundido. Então, são várias situações que talvez quando a gente fala aqui, primeiro que nunca foi, nunca será do meu perfil, o coitadismo, que eu sempre digo, para falar, não de mim, de qualquer pessoa, tem que ser melhor, mas na capacidade, não por uma característica física, por uma característica que Deus deu para todos nós. Então, senhoras e senhores vereadores, trago isso porque chega dessa intolerância. E a dor do outro não é fácil da gente sentir. E a minha grande preocupação, vereadora Paula, é que muitos amigos dizem para mim, Edson, mas isso não existe. Não existe o preconceito, não existe para você que não o tem. Mas ele existe e é forte. Ele é muito forte. Vou citar para não dizerem... a gente sempre fala de outros, né? Como, por exemplo, essa menina que ganhou o último Big Brother, a Thelma, onde ela... em relatos, ela disse o seguinte, primeiro que depois que ela ganhou foi uma saraivada de manifestações preconceituosas. Ela disse que ela é anestesista, ela é uma médica formada e anestesista. E quando ela chega no bloco cirúrgico, ela pergunta o que ela é, para aqueles que não a conhecem, né? O que ela está fazendo ali? Menos anestesista.
e aqui sem demérito as outras profissões que atuam naquele momento, naquele bloco cirúrgico, né? Auxiliar de enfermagem, faxineiro, instrumentalista. O preconceito ele não é financeiro, ele é social. Domingo passado, eu assistindo a um canal de televisão, teve uma menina chamada Fatu, que o pai dela é senegalês, está há 20 anos no Brasil, disse que fez de tudo para que a filha não passasse o que ele passou, e 3 colegas dela do ensino médio foram retirados da escola porque ela é modelo, e também foi uma saraivada de ofensas preconceituosas por ela ser uma menina negra, linda, e que nem numa linguagem contemporânea, estava querendo se achar. Falo por mim também, e às vezes as pessoas me perguntam, Edson, tu já sofreu alguma discriminação? Evidente, vou citar. Quando eu estive na Secretaria de Educação, fui num congresso em Sorocaba, para expor a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Violência Escolar, e aí procuravam o secretário de Educação de Caxias do Sul, aí apontaram para mim o rapaz que estava procurando o protocolo, me olhava, aí a pessoa me contou, né? É aquele rapaz lá. Eu pensei que ele era o secretário de Educação da Bahia. Esses dias fomos eu e um servidor aqui da Câmara, na Escola do Legislativo, em Uruguaiana. Quando nós chegamos no hotel, eles disseram para mim botar o carro lá do vereador. Tinha um local para mim colocar. Aqui na CLPC, quando fomos aqui no grupo CPFL, numa outra reunião também, a menina perguntou se eu conhecia, se eu era o motorista do representante da Câmara, na época que eu estava na presidência aqui da Câmara de Vereadores. Então, eu falo para a gente não achar que é distante. Não é distante. Se a gente vê todo dia a dor do outro, por isso que às vezes colocam alguma coisa, ninguém sabe o que é. Como é que nós podemos fazer para acabar com tudo isso? Quando chegar alguma bobagem em nós, não reproduz, não fala, faça com que a pessoa tenha um aprofundamento. Nós não podemos mais fazer essa discussão rasa. Na verdade, o que aconteceu agora, e o que está acontecendo agora, é a visibilidade do que sempre vem acontecendo. Só que essas manifestações, que bom, né, que as pessoas estão enxergando, mas também ontem eu escutava o Manuel Soares, que era da RBS, agora ele está em São Paulo, na troca da guarda, que chamam na Rádio Gaúcha, e a menina lá que estava entrevistando ela e o Lucianinho, ele perguntando, eu sei que quem está me ouvindo agora, até em função disso tudo que está acontecendo, tem gente que está falando de bem, mas também vocês não estão passando. Mas eu tenho certeza que está chegando um monte de recados que é contrário. Ela disse, olha, é verdade. Ela falou um pouquinho mais de 10%, mas se continua, vai bem mais. Então, senhoras e senhores vereadores, trago isso para que nós possamos fazer em grego, essa metanoia, essa conversão. Isso significa mudança de rumo, isso significa rever conceitos, rever hábitos, rever pensamentos na desconsideração do outro. Vereadora Paula Iores, o seu à parte. Vereador Edson e colegas, eu faço um paralelo disso, né? Dessa triste situação, que quando eu estava vendo na TV a cena, era isso que eu e meu marido conversávamos. Ninguém vai interromper isso? Ninguém vai vir tirar aquele policial do pescoço, né? E o paralelo que eu faço, porque como isso é cultural, o paralelo que eu faço com o que as mulheres vivem, né? Tem um exemplo da secretária Leani Lemos, que é uma secretária forte do governo do Estado, e que ela compartilhou nas redes sociais, que numa das reuniões que ela estava acompanhando o governador Eduardo Leite, nas reuniões de governadores, ela foi barrada na porta. Disseram para ela, só secretários. Ela disse, eu sou secretária. Só secretários de governo. Eu sou secretária de governo. Né? Então, o preconceito, porque ela é uma mulher. Né? Então, o senhor citou vários exemplos. E, assim, resumidamente, o senhor comentou o que fazer com isso, eu penso que é autoavaliação. Cada um de nós tem que avaliar como lida com isso. Porque a gente
não muda o hábito do outro, a gente muda a nossa atitude. E, como líderes, a gente também tem que trabalhar na questão da educação e da cultura, né? Obrigada pela parte. Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada do PP para o meu colega vereador Edson Sarrosa concluir seu discurso. Segue, vereador Edson, declaração de líder da bancada dos progressistas. Obrigado, vereador Bandeira, nosso líder da bancada do PP. Vereador Rafael Bueno, seu à parte. Vereador Edson da Rosa, esse fato social ao qual nós presenciamos essa semana e que desencadeou, está acontecendo vários protestos, Brasil afora, Estados Unidos afora, e que inclusive aconteceu no nosso país, é uma ebulição social que nós estamos vivendo há tempo. E não é só porque o rapaz é negro. Aquelas pessoas que em época de campanha priorizaram a arminha ao invés da vida, ao invés de dizerem assim, eu quero que meus políticos lutem pela vida, eu quero que meus políticos lutem por educação, eu quero que meus políticos lutem por saúde, não por arminha. Porque quanto mais armas tiver na mão das pessoas, mais mortes, mais sangue. E o resultado está aí, no mundo inteiro. Políticos demagogos que priorizaram a violência ao invés da educação e da saúde. Eu espero que essas pessoas ponham a mão na consciência. Porque não é só porque a pessoa é negra. É porque a pessoa é jovem, porque a pessoa é mulher, porque a pessoa não está no padrão social exigido. E aí a violência desencadeia, vereador. Então, as pessoas têm que rever os seus conceitos também, porque eu conheço muito policial negro que bate em jovem, alguns, aliás. Como tem muitos brancos que nunca fizeram nada. Então, a gente também não pode generalizar e achar que qualquer policial que a gente vê na rua aí vai bater nas pessoas, né? Porque senão começa uma onda de violência que a gente não consegue mais conter. Agora, esse fato que nós estamos vivendo hoje, ele simboliza o modelo que o mundo... Nós estamos parecendo briga de leão, gente. É cada um querendo matar o outro. A gente viu isso na eleição. Tanto é que elegeram uma pessoa que disseram, vamos matar todo mundo. E agora eu não vejo mais esses discursos. Agora está faltando o que é respirador. O que dá vida está faltando no nosso Brasil. Obrigado, vereador Edson. Vereador Rafael, esse momento que a gente está procurando trazer aqui, eu não vou, nesse sentido, politizar partidariamente esse momento, até porque é exatamente isso. E todos me perdoem aqui, em época de eleição, negro, pobre, mulher, índio e tantos outros assuntos são em voga, educação. Mas, na prática, efetivamente, é só quando vê quando tem alguma ação, algum momento, alguma palestra, é só ver quem está lá. É só ver quem participa desses momentos, que não fica só no discurso. Então, a gente sabe disso e tantas outras coisas. Eu não vou. Esse é um problema que, quando se partidariza uma situação tão forte e histórica, nós estamos há 132 anos da abolição. O Brasil foi o último país a acabar com a escravização dos que eram livres. O Rio Grande do Sul foi o último estado da federação. Então, a discussão nossa aqui é muito mais profunda do que trazer isso para o discurso partidário, porque eu não vejo isso em nenhum momento, me perdoem. Eu não vejo essa discussão latente. Eu lembro lá quando estávamos também, que tinha um programa do governo federal, Cor da Cultura, e muitas professoras na formação diziam, meu Deus do céu, como o preconceito no nosso município é forte e é grande e é latente. Vidas, vereador Rafael, vidas, que nem o senhor falou, tem um movimento chamado Black Lives Matter, que é as vidas negras importam. Todas as vidas importam. Todas as vidas. É isso, quando nós falamos aqui em sermos iguais, na etimologia da palavra, eu já falei muitas vezes aqui, a gente começa a se tornar meio prolixo. O que nos une é a nossa palavra. A palavra que define todos nós aqui é humano. Humano vem de humus, é pó, e ao pó voltarás. Todos nós
somos um só. A gente não se dá por conta disso. Olhem só uma situação dessas criada. Nova York era uma das cidades com maior risco de contaminação. Acabou praticamente o isolamento de Nova York por conta disso e tantas outras cidades. Quer dizer, também se aproveita. E aí as manifestações, e que eu acho que a manifestação ela tem que ser uma coisa reflexiva, um protesto tem que gerar mudança, tem que gerar reflexão, mas aí daqui a pouco tem um aproveitamento, é um vandalismo, tem gente que se infiltra, querendo aparecer. Então, a extensão, muitas vezes, das nossas falas, eu digo sempre, como nós temos que nos preocupar como lideranças, daquilo que nós falamos, o que isso vai repercutir na sociedade. E a gente fala por falar. Eu, particularmente, me controlo bastante, porque eu acho que as palavras elas não podem ser jogadas ao vento sem ter uma cronologia, sem ter uma sequência, inclusive, de conduta e atividade minha. Eu não cobro dos outros aquilo que eu não faço. Posso errar? Evidentemente que eu erro, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas eu procuro cobrar aquilo que eu faço. Sou questionado, não tenho nenhum problema, porque fazer política com conduta é muito mais difícil. Vereador Velocino Ues. Colega vereador Edson da Rosa, concordo plenamente com a sua fala. Enfim, o bullying, o racismo, ele existe aqui, ao nosso redor. Eu vou repetir novamente. Quando eu vim morar em Caxias, em 99, que na minha família a gente pratica ainda direto, o vereador Tuigo, o italiano, em casa tudo é italiano, com minha filha também, o quanto a gente sofreu com meus filhos estudando ali no João Triquês, porque eles falavam italiano. Exato. Vereador Edson, quando eu me elegi, no dia da eleição, eu ouvi, o colono se elegeu. Veja bem. Quando, eu já repeti, aqui a gente aprovou aquele projeto, adote uma rua na frente da sua casa, ninguém é obrigado. Quanto eu ouvi nas redes sociais, seu colono vai capinar teu lote, vai capinar tua roça. Então ele existe ao nosso redor. Ao nosso redor a todo dia, vereador Edson. É só andar um pouquinho, eu digo mais ainda, na época que eu ainda praticava esporte na nossa comunidade, quando muitas vezes times chegaram, vamos dar um vareio nesses colonos, e daí? O colono que produz alimento para você comer na cidade. Então existe nos negros, nos colonos, enfim, existe ao nosso redor. Ontem a gente viu uma situação de violência, mas verbalmente ele existe a todo dia, a todo momento. Eu enfrento isso todo dia. Infelizmente, ainda está acontecendo. Vereador Bandeira, obrigado, vereador Ues. Vereador Edson da Rosa, meu colega, muito obrigado pela parte. Parabéns por levantar esse assunto. E quem falou, vereador Ues, eu também, quando me elegi também, foi praticamente igual. Aquele motorista de ônibus se elegeu, aquele colono e tal, essas coisas que a gente vê toda hora. Então, é nesse sentido que eu quero dar minha palavrinha final, vereador Edson, que muitas vezes não é só os negros, não. Nós estamos julgados todos os dias, tem gente autoritárias, muitas vezes poderosas, querendo seus fulanos, os ciclanos, só eles sabem, só eles sabem tudo, muitas vezes nós temos que mudar muito a nossa relação aí, nós seres humanos. E você falou uma coisa certa, Vossa Excelência, vereador Edson. Todos nós vamos virar cinza um dia. Essa parte, todos nós vamos para o mesmo lugar. Não adianta, é rico, pobre, bonito, feio. Todos nós vamos para o mesmo caminho. Não tem essa de, eu sou maior, sou menor. Todos somos iguais. Você falou uma coisa certa. Então, nós temos que mudar em muito a nossa relação, nossa amizade com o nosso povo caxias, começando por nossa cidade de Caxias do Sul. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, vereador Tomé? Cada dia cumprimentar, seja preto, negro, branco, pobre, rico, e fazer o nosso trabalho e assim a nossa amizade manter a cada dia. É isso que nós precisamos, é isso que a nossa cidade precisa. Obrigado, vereador Bandeira. Tem um filme muito bom, quem puder assistir, assista. O ódio que você semeia. Assistam. Nós precisamos quebrar esse ciclo, nós precisamos semear coisas boas. É só assim, não tem jeito, é uma palavra muito simples. Quebrar o ciclo, gerar coisas boas.
parar com essas coisinhas de tinha que ser, olha só, né, que isso fere. Vocês não têm noção da dor que isso dá. Mas, infelizmente, é assim. Eu queria, para encerrar, senhor presidente, mas mesmo no meio de tudo isso, ontem consegui ver uma imagem que acho que expressa o que nós precisamos fazer. É essa foto aqui, ó, que está no telão, senhor presidente, que no meio dos protestos tem um policial, tem uma mulher negra, um homem pardo, se ajoelharam na frente das pessoas, e aí, quando se ajoelha, todo mundo fica no mesmo nível, dizendo, e o difícil é se ajoelhar, estamos todos juntos, é isso. Ninguém pode, todas as vidas importam, ninguém pode ser subjugado. Então, é isso que eu queria encerrar hoje, para dizer que nós façamos uma grande reflexão. Não é coitadismo, não, mas nós precisamos rever o modelo de sociedade que nós queremos. Tenho a certeza que isso é fundamental para nós enquanto liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Renato.